Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a semana, né? Começando mais uma semana, a última semana, é a última semana do mês de julho. Última semana do mês de julho e a gente começa o Contraponto de hoje com um convidado especial aqui. Nós vamos conversar com o ex-vereador e atual pré-candidato a deputado estadual, Brás Paulo. Gente, o Brás vai me desculpar, mas eu não sei o sobrenome dele. De Oliveira Júnior. De Oliveira Júnior, meu querido Brás. Tudo bem, Brás? Tô ótimo, Maurício. Bom demais estar aqui. Prazer recebê-lo aqui. Bom estar aqui nessa audiência e bacana. Eu sou entusiasta desse programa, desse trabalho desde sempre. Vamos falar de política? Também, né? Vamos falar de campanha política? Vamos falar. O tempo pede, né? O tempo pede. Gente, agora faltam 60 e... Deixa eu fazer as contas aqui. Nós temos mais 5 dias, né? Se não me engano, são 69 dias. Domingo é 31. Dias. Domingo é 31. Ah. Domingo é 31. Tá, domingo é 31. Domingo, então, gente. Então, deixa eu ver. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, nós estamos a 65 dias das eleições. Tá aí, gente. Tá na porta. 66 dias das eleições. Tá na porta. Tá chegando. Fala, tudo bem? Bem, Maurício, Brás, né? Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Alegria Pessoal minha. de casa aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos falar de política, vamos falar de notícias. Então as pessoas podem participar aí com a gente. Participem aí pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube. E, é claro, participem aí no 99875-2216. Estamos lá no www.patoshoje.com.br. Participem aí com a gente. Nós vamos falar sobre muita coisa hoje. Muita notícia, muitas coisas aconteceram aí durante o final de semana e hoje também. Então, gente, e como a gente já entrou no prazo das convenções, e a gente tem até que ver isso, a questão dos comentários do Patos Hoje, viu, Fala, ó. É mesmo, hein, rapaz? Nós vamos ter que cortar os comentários do Patos Hoje. Gente... Mas eu acho que agora, Maurício, agora nós podemos até... comentários do Patos Hoje, mas só das matérias políticas. Tá, é verdade. Só das pautas políticas, viu, gente? Então nós vamos cortar os comentários do Patos Hoje pra gente não ter problema com a legislação eleitoral. Pra não ter Deus nos acuda depois, pra né? Pra não ter problema, pra respeitar direitinho, né? Brás, e aí me conta, já fez a convenção, já passou pela convenção, ainda não? Como é que tá sendo isso? Rapaz, a convenção era para ter sido ontem, mas é por questões logísticas. Eu tô no PROS, né? A convenção foi marcada lá para a Escola do Legislativo, no próximo domingo. Então nós estamos exatamente há praticamente uma semana da minha convenção, mas estou dentro do prazo legal, dentro de tudo aquilo que a lei estipula. E é bom que se faça já em julho, até porque em agosto a gente já pode usar de fato, né, o nome que a gente é candidato, que a gente tem já inclusive um número, ainda não tem material para distribuir, até porque essa campanha do material, distribuição e etc., ela é basicamente 45 dias. Então reduziu bastante. Você tem 90 dias de período eleitoral, mas são 45 dessa campanha tete a tete com o eleitor que a gente pode fazer. Por outro lado, né, Brás? Por outro lado, a legislação permite, gente, que a gente faça essa entrevista aqui, ó. Que é bacana, né? Porque antes não podia. Né? Antes não podia. A gente era muito limitado, né? A gente não poderia estar batendo esse papo aqui. Eu não vejo desvantagem, não, porque é o seguinte, principalmente numa seara com o número de candidatos que aparentemente se apresenta aqui em Patos, quanto mais informação, quanto mais as pessoas souberem do partido, das questões partidárias, questões de legenda, porque é uma coisa que eu tenho alertado. A questão da legenda aqui em Patos, dependendo do partido que a pessoa estiver, ele realmente não tem condição, a coisa não vai. Né? Talvez ele esteja para fazer uma pré-candidatura para vereador ou porque gosta da política, mas com chance real a gente tem talvez aí pouquíssimos candidatos. Por isso que eu me filiei ao PROS depois de muita conversa, porque é um partido que a pessoa não gosta de desperdiçar voto, né? Ou pelo menos o patense ele tem essa natureza, ele gosta de ter a chance real de eleger um candidato. E dentro do PROS a gente tem essa chance real de ser eleito. No seu caso, então, você estudou quantos mil votos você acha que é preciso? A partir de 20 mil votos. No caso do PROS. 20 mil? 20 mil votos? 20 mil votos. Do PROS. Você acha que é possível ser eleito com 20 mil votos? Não, na verdade, se você pegar o histórico da Assembleia, teve candidatura que foi com 17, teve um outro que foi com 20. No PROS, ele provavelmente vai fazer de 2 a 3 candidatos. O PROS está federado com algum outro partido ou é só? Não, ele é independente. Solteiro? Solteiro. E aí, isso. Porque aí, você tem um puxador de voto, no caso, que é nossa, agora fugiu o nome do meu chefe. Do meu chefe. É o Wellington e o
É o Prado, né? São É os o irmãos Wellington Prado. Prado. Elismar, obrigado. Prado. Então o Elismar ele é um grande puxador de voto. E dentro desse conjunto que nós estamos acreditando aí uma legenda na casa dos 130, a gente tem condição de fazer pelo menos mais um ou dois. Pela estrutura do que nós temos na O chapa. PROS hoje tem quantos deputados? Hoje nós temos um deputado. Um de cada, né? Tinha o federal, tinha dois, que o Eros Biondini era do PROS, mas aí ele foi pro PL, né? Que é o partido do presidente. Isso. Aí o Eros passou pro partido do presidente e o mandatário ficou sendo o Wellington Prado. Tá certo. E você acha que faz 2, então? É uma legenda. No mínimo. É um bom número aí. Fernandes, o Xará, escreveu uma reportagem desse final de semana falando do número de pré-candidatos que a gente tem aqui. É mais que coelho, rapaz. Se a gente não esqueceu nenhum. Você não deixou algum para trás, Você né? não deixou algum para trás. Tem que ler os comentários lá. Então, eu não li os comentários, mas eu comecei a ler os comentários e eu vi que boa parte dos eleitores estão conscientes da dificuldade, né? De que esse número só dificulta a ter uma representatividade. Brás, não é um momento da liderança política chegar e conversar e tentar diminuir esse número para que tenha... Porque, gente, é óbvio, né, tem 77 vagas na Assembleia Legislativa. É óbvio que nós não vamos conseguir eleger 11 deputados estaduais. A nossa média aqui é 80 mil votos válidos, né? Eu estou subindo ela um pouquinho por causa da juventude que fez o título. Quem fez o título, eu acho que vota. Quem fez o título Quem fez o título vota. Mas você sabe quantas pessoas que são? De 16 e 17 anos que não são obrigados a votar, mas que fizeram o título? Não dá 1.000 pessoas. Não dá 1.000. É pouca 900 gente, e poucos eleitores. E acaba perdendo, e talvez nem por vontade mesmo de ir lá votar, é por causa de outras situações. A pessoa, né, surge uma festa na mas roça. Mas de 114, que era 108... Nós nunca chegamos a 80. Não, mas eu acho que agora tem condições. Eu acho que tem condição, porque nós temos 114 É isso que eu tô falando. E alguns. Vamos supor que nós vamos perder. Historicamente, a gente perde aí 29... Para deputado estadual, que é o que mais perde, a gente vai perder aí em torno de 29%. Se a gente perder 29%, nós vamos chegar a 80 mil. É mais ou menos a conta que eu fiz. Vai apurar 80 mil. É por aí. Né? É por aí. Vai apurar 80 mil. Isso significa, gente, que Pato, se pegar todos os votos e concentrar em 2, de repente... Ainda vai, né? Aí de repente, é possível. Mas é porque a gente tem que ser realista com as pessoas, e aí não estou nem menosprezando e nem tirando oportunidade e direito de ninguém. O que eu estou dizendo é que eu, inclusive, fiz o convite para a gente sentar outros candidatos, né? Tem a coordenação do meu partido, o próprio Marquinhos, que é alguém que está nos ajudando nessa aliança, mas a princípio, dos nomes que nós procuramos, ninguém está disposto a abrir mão. Como a pessoa não está disposta a abrir mão, você não tem o que fazer. Mas a gente não escolhe adversário, né? Esse período da campanha é o período para a gente aproveitar um canal de uma audiência imensa, como é o Contraponto e o Patos hoje, para falar que a gente está com o nome à disposição, que nós temos a experiência política, que o partido tem uma chance real de fazer de 2 a 3 candidatos a estadual. E aí, quando você vai para outras legendas, é só fazer uma pesquisa que a pessoa vai ver que, por mais que a pessoa tenha méritos, é muito difícil que essa pessoa alcance uma legenda viável pela quantidade de votos que nós temos. E a sua campanha vai partir para esse lado, o Braz, de orientar o eleitor a fazer o voto consciente? Não, com certeza. Não, eu preciso desse voto consciente. Porque, inclusive, para vereador, o meu voto é esse voto esclarecido, é o voto consciente. Porque como ele não tem subterfúgio, não tem nada, vamos dizer assim, de nada que foi dado, presente, promessa, nada. É um voto baseado na confiança. E esse voto baseado na confiança, ele tem, por predisposto, a clareza do que você está colocando. Eu chamo isso de transparência. Então, tem que ser transparente com o eleitor. Olha, o professor Braz Paulo está no PROS, e essa escolha foi feita, inclusive você acompanhou meio que de perto, né, porque tinham outros partidos colocando, não por nenhuma outra razão que não fosse a chance real, porque eu acho muito frustrante
disponibilizar o nome para as pessoas, colocar esse nome na comunidade, fazer com que a pessoa muitas vezes milite por você, porque várias pessoas elas postam que você fala ali no grupo da família, ela conversa lá na sala dos professores, comenta ali no escritório da comunidade e depois teve lá aquela votação até bacana, mas não chegou, porque faltou legenda. Quantas vezes que nós já batemos aqui na trave em Patos, justamente porque faltou o partido certo na hora certa? Braz, você foi vereador por 2 mandatos, né? Sim. Não era sua praia, mas você foi lá e... Foi a primeira vez que você disputou, você foi eleito, não foi isso? Foi. Disputou, foi eleito, depois foi reeleito, com uma votação inclusive importante, a segunda... Boa, muito boa. Segundo vereador mais bem votado, se não me engano foi, não foi? Foi o segundo. Mais bem votado, e depois falou, não, chega, não quero mexer com esse negócio de Câmara mais. A Câmara de Patos de Minas ficou pequena demais para você, Braz? Por que você decidiu não ser mais vereador? Na verdade, não ficou pequena, não. Eu amo a Câmara Municipal no sentido institucional, né? Por quê? Porque a Câmara é um espaço de muita oportunidade de trabalho. É um espaço que a gente pode realmente trabalhar para o cidadão. Quando quer, né? Quando a gente realmente tem esse viés. Agora, depois do segundo mandato, eu achei, caramba, eu quero colocar o meu nome à disposição da comunidade. E aí, inclusive, eu fiz uma campanha a prefeito, né? Uma pré-campanha, inclusive, foi uma campanha assim, muito bacana, estava com índices bacanas na pesquisa, só que nós não conseguimos viabilizar. E a campanha ela tem esse aspecto prático. Por exemplo, uma campanha para deputado, como essa minha, ela vai ser uma campanha basicamente de rede social, a gente não tem dinheiro para gastar. É uma candidatura muito espontânea. Mas para prefeito, você tem que ter algum recurso para poder mobilizar por todo o município, para andar, você tem que ter pessoas para te ajudar, e nós não tínhamos esse recurso, não tínhamos mesmo. E aí fizemos uma aliança, a Béia entrou como cabeça de chapa, eu entrei como vice, foi uma campanha que eu entendo que foi uma campanha bonita, mas as pessoas estavam no espírito de renovação, as pessoas estavam querendo mudança, não ganhamos, mas daquele momento em que nós encerramos ali a campanha, tanto o Elmiro quanto a Béia já deixaram claro que eles não iriam disputar, e eu já assumi essa condição de um pré-candidato caso não aparecesse outro. E venho trabalhando desde então, conversando com as pessoas, deixando clara essa proposta, que o meu nome está à disposição. Eu acho que isso é fundamental. Colocar o nome à disposição e dar uma chance real de Patos de Minas ter mais deputados estaduais, pelo menos 2. Agora, você vem trabalhando há muito tempo essa candidatura a deputado estadual e você disse que procurou outros pré-candidatos para tentar não tanto pessoalmente, pessoas que, né, do partido que foram... Você estaria disposto caso houvesse um entendimento geral dos candidatos aqui em Patos de Minas, você estaria disposto a abrir mão para abraçar um projeto maior? Se nós sentássemos todos, pesquisa na mão, e víssemos que a viabilidade é o fulano ou a Beltrana, vamos abrir mão e vamos fazer Patos e a região ter mais um deputado. Eu não me conformo que nos anos 90 a gente tinha 3 estaduais e que nesse momento, e um federal, a gente sempre teve pelo menos um federal. E nesse momento a gente está nesse ostracismo. Né? Não tem nada contra quem hoje está no mandato, a doutora ali tem mais de 30 anos de mandato, mas, poxa, a nossa região é uma das regiões mais ricas do estado. Das mais ricas, em todos os sentidos, comércio, agronegócio, indústria, e a gente não consegue fazer 2, 3 candidatos estaduais. Né? E agora, pós a eleição para prefeito, a gente vê inclusive uma fragilidade de forças políticas, essa incapacidade de sentar, conversar, organizar e determinar o bom sentido. Né? Porque conversar sobre política não quer dizer politicagem, quer dizer o seguinte, ordenar pessoas, nomes, siglas, partidos, para que a população seja representada. E aí quando está todo mundo meio que atirando cada um para um lado, né? O mais prejudicado é a própria comunidade, porque é menos representação. Agora ficou tarde, né, Braz? Agora não dá mais para fazer essas conversas, as convenções já estão aí, eu acho que vai todo mundo mesmo. Mas na política você sabe que na hora não é bem assim, ainda muda. Nós chegamos ao ineditismo de ter 2 candidatos a deputado estadual do mesmo partido, mas de ter 4 candidatos a deputado estadual do mesmo partido,
pela mesma cidade, imagina. Cara, é uma loucura, isso é né? inimaginável. Né? Nem dentro do próprio partido há um entendimento. Há um consenso. Há um entendimento. O tanto que a política ela é complicada, né, Braz? Eu brinco que tudo que é partido não é inteiro. Então, chegar num consenso, principalmente num ambiente onde as pessoas estão muito voltadas na paixão, voltadas ali em questões muito pessoais e personalistas, esse diálogo ele é mais difícil. Eu acredito que com o tempo as coisas vão se ajeitando. Vai ser agora? Não sei. Mas uma coisa que eu sempre falei, falo muito para os meus alunos, é que a gente tem que se colocar à disposição, senão a gente fica só na dimensão da reclamação. Eu falo que brinco 3 coisas. Todo mundo quer um padre bacana na paróquia, todo mundo quer um professor de primeira e todo mundo quer políticos respeitáveis, né? Normalmente os pais não querem deixar os meninos ser padre, normalmente não tem lá orgulho de que a pessoa vá para a área da educação, muitas vezes até professores tentam desanimar a pessoa. E na área da política, né? Eu já vi pessoas, esposa e tal, falando, não, se meu marido entrar na política, eu largo ele. Por quê? Porque sabe que vem a crítica, vem questões pesadas, tem gente que não respeita nem a questão familiar, mas é uma escolha, né? É uma escolha, por quê? Porque tem que ter, para além da questão de um projeto pessoal, tem que ser um projeto de grupo, tem que ser um projeto que veio da própria comunidade, porque se não vier um escopo atrás, se for uma campanha, um candidato de si mesmo, o fracasso é natural. Maurício, daqui tem participações, ó. A Leda Silva falando, boa noite, meninos. A Maria da Luz, boa noite, meninos. Estou assistindo. A Tavina Borges está falando boa noite. O João Batista, boa tarde e boa noite para vocês. FFM, boa semana para todos os participantes. E o Johnny Batista, ele está criticando aqui, o Braz. Qual que é o seu ponto forte? O que você acha que é seu ponto forte nessa disputa eleitoral, Braz? Então, primeiro, é a minha história. Pode falar? Pode. Eu ia emendar uma outra pergunta, mas responde essa que eu vou emendar. É a minha história. Minha história dentro da política, dentro dos trabalhos que eu fiz, é uma história que você pode ir lá e pesquisar, tá tranquilo. E ao mesmo tempo, né, além de trabalhar essa dimensão da família, essa questão da cultura, a questão de trabalhar tanto no agronegócio quanto na questão do comércio. Eu já trabalhei no comércio, eu nasci na roça. Então essa experiência ninguém me tira. A gente sabe das dificuldades. E eu sou daquela época da gente pegar a fila do INAMPS. A gente sabe o que é a questão da saúde, mesmo hoje, quando se tem algum avanço, sempre tem coisas para se melhorar. E uma questão muito pragmática. Você pode ter um candidato que é excelente. Se ele estiver no partido errado, não adianta. Porque ele vai receber os votos, porém ele não tem chance de ser eleito. Braz, você hoje é candidato do grupo do Elmiro, querendo ou não, é um grupo político tradicional, né? Você vai conseguir juntar o grupo do Elmiro? Porque assim, o grupo do Elmiro, gente, quem são os candidatos do grupo do Elmiro? O Elmiro e a Deia. A gente não teve outros candidatos do grupo do Elmiro. Né? O Zé Eustáquio, né? Ah, é o Zé Eustáquio. O Zé Eustáquio. Verdade. O Zé Eustáquio foi candidato. E aí, você vai conseguir juntar esse grupo em torno da sua candidatura? O Elmiro abriu o peito aqui, ó. Não, na verdade esse grupo está muito unido já, porque terminou a campanha, né, do Executivo, repito, ninguém é candidato de si mesmo. Se nós não tivermos um apoio de pessoas, de grupo, de gente realmente disposta a trabalhar o seu nome, você vai ficar patinando e não vai a lugar nenhum. Então, quando tanto o Elmiro quanto a Abé dizem assim, olha, nós estamos saindo, não da vida política, mas, vamos dizer, da disputa eleitoral, que são coisas distintas, se tem uma possibilidade, mesmo pessoas que estavam ligadas, como, por exemplo, ao grupo do Zé Humberto e outros, porque, assim, a última eleição para prefeito, quando fizemos o Zé Eustáquio, ela foi uma grande frente ampla. E muitos daqueles nomes ainda estão presentes até hoje, muitos outros mais jovens que também chegaram. Porque a política ela é muito dinâmica, né? A política ela não acontece só no período da eleição. O período da eleição é só o período onde as coisas, vamos dizer ali, afloram. Mas a política ela é trabalhada no cotidiano, né? E dentro desse cotidiano nós entendemos que temos uma proposta consistente, que nós temos uma viabilidade eleitoral pelos números que o partido oferece, e que nós temos uma retaguarda muito forte, que é essa militância. Porque um partido
que não tem uma militância, que não tem pessoas dispostas a lutar pelo seu nome, você acaba ficando aí numa situação depois até de constrangimento. Então, Braz, você tá no PROS, né? Mas o candidato a deputado federal do seu grupo político, na verdade, não está no PROS, está no União Brasil, tá no União que Brasil. É o José Eustáquio. Isso. Você vai fazer dobradinha com uma pessoa que está em outro partido, no caso o José Eustáquio, que está no União Brasil, ou com o João Marra, que é daqui de Patos de Minas também e que está no seu partido? Olha, a conversa está avançada com o Zé Eustáquio. Por quê? Por uma questão que nós abrimos mão da vaidade. O que é a vaidade? De falar que tem que ser do meu partido. Tem que ser um conjunto que seja possível para a região. Quando a gente conversa e pensa Patos e região, Patos e mais todas essas cidades do entorno, parece muito razoável que a gente tenha um federal, que tem a experiência do Zé Eustáquio, e um estadual, que já tem uma experiência do legislativo, que tem um grande potencial de voto, porque também se não tiver o potencial de voto, a gente não chega. Né? E isso as pesquisas têm mostrado, pesquisas internas, que a gente tem essa possibilidade do potencial de voto. Tudo isso é a soma. Né? Isso, quando o João Marra fez a escolha dele, eu já tinha uma pré-conversa com o José Eustáquio. O José Eustáquio, ele já era do Democrata, que depois tornou União Brasil, teve uma passagem relâmpago pelo PROS e retornou à União Brasil. Então a gente costuma dizer que a gente está tudo em casa. Então eu acredito que tem tudo para caminharmos juntos, porque também no aspecto federal a gente vai ter um terreno mais limpo. Porque nós não vamos ter tantos candidatos a federal quanto a gente vai ter aí no escopo estadual. Pelo menos números de agora, né? Mas essa situação já está decidida mesmo? O João Marra já é candidato mesmo? Vai ser candidato mesmo? Não, ele é pré-candidato a federal. A convenção é domingo, né? Agora, dia 31. Mas ele já bateu o martelo. Ele já falou que... Não, ele tem até que ser, porque ele abriu mão do partido anterior, né, que é irrevogável, você não tem como voltar para o partido. Então, o caminho para ele agora é só para frente. Gente, e no caso do federal, nós ainda temos que decidir uma questão importante ainda, porque a gente vai ter 2 candidatos a deputado federal com o mesmo nome na urna. Rapaz, o José Eustáquio. Isso vai dar uma confusão. E aí, como é que vai fazer, né? Quem que vai usar o nome José Eustáquio? Porque os nomes não são homônimos ipsis literis? Ipsis liter? Não dá conta de falar essa palavra, né, rapaz? Não é o nome todo, mas os dois usam o José Eustáquio. Sim. Né? Um é Faria e o outro é Rodrigues Alves. E aí? Quem que vai usar o nome, hein? Como é que vai decidir? Olha, ou eles vão sentar para fazer um acordo, porque o nome de urna é escolhido pelo candidato. Uhum. Agora, dependendo da situação, ou um ou outro, ele pode ir no juiz eleitoral e solicitar uma prevalência de um nome. E o que o juiz determinar, fica determinado. O problema é esse, né? Quem perdeu o nome de José Eustáquio, ele não vai gostar, não. Não. Mas provavelmente a justiça deve decidir mesmo aí qual o nome o candidato deve usar. Tem uma interferência. Lembra quando foi Pimentel e Pimenta da Veiga, que o negócio... Já descambou. Já deu um negócio diferente. Não, porque são nomes muito parecidos. E vai criar uma confusão na cabeça do eleitor, porque imaginava votar no Zé Eustáquio. Qual? Qual Zé Eustáquio que você vai votar? Ah, não, eu tô querendo votar no Zé Eustáquio, arruma um número pra mim. E agora, que número de qual que você quer? Assim, eu não sei, eu acho que vai gerar uma confusão aí. Vai definir na hora que olhar a urna lá. Mas eu acredito também que tem um outro aspecto. Mas não tem jeito de olhar a urna, porque você só vai ver você vai ver a foto depois que digitar o número. Não, mas você tem um entra. Você digita, aparece o número. Se você digitar e aparecer o rosto errado, você pode corrigir e voltar de novo. Mas e dá onde? Geralmente a pessoa leva a cola, Braz. Não, mas aí... Entendeu? Como é que ela vai fazer com o número? Chega lá, eu acho que você... Não, ô moça, você me dá licença aqui só um pouquinho, deixa minha urna aqui reservada, que eu vou ali tentar achar o número. Não vai dar, não vai dar. Mas uma questão que aí vai fazer diferença é o seguinte, quanto melhor for a campanha de um Zé ou do outro Zé, é o que vai ficar mais fixo na mente do povo. É verdade. Porque o Zé Eustáquio prefeito, e jamais viu o Zé Eustáquio vereador ter o maior respeito por ele, a gente sabe que tem uma história, né? Ele foi vice-prefeito, já foi candidato a prefeito, foi prefeito e agora está com o nome colocado. Então, quer dizer, o nome dele, em termos de Patos e região, está muito consolidado. Então, se ele identificar bem que o número dele vai ser aquele número,
né, e tiver ali a foto, eu acredito que tem uma grande chance que prevaleça o José Eustáquio, que já foi prefeito. Braz, o que você acha que é possível fazer como deputado estadual? Você tem um projeto, uma proposta? O que dá para fazer para melhorar a vida das pessoas na Assembleia Legislativa? Olha, eu tenho ouvido muito os grupos. Eu falo que ouvir grupos é importante, para a gente não ficar vendendo ilusão. Lembra que eu usava muito essa expressão na Câmara, só né? Não pode ouvir grupo demais, né? Porque senão você fica doido. Não, mas a questão é aonde você pode atuar de fato. Porque, por exemplo, eu estava observando, né? A gente deve atingir um PIB, Minas Gerais, esse ano, na casa de 900 milhões. É muito dinheiro. É muito recurso. E esses recursos, eles têm que ser bem administrados. Você fala isso, Patos de Minas, um PIB anual. 900 bilhões, desculpa. Bilhões. 900 bilhões Minas Gerais, próximo de 900 bilhões. Esse primeiro trimestre já deu 200 e alguma coisa. E aí esse recurso ele tem que ser bem administrado. Eu falo que a primeira coisa é ter um gabinete eficiente que gasta pouco. Tipo o que eu tinha na Câmara, né? Cada um ligava do seu próprio telefone, a nossa conta era mais barata da Câmara, a gente praticamente não gastava com correspondência, a gente não fazia um gasto que não fosse exatamente, vamos dizer, imprescindível. Somente aquilo que fosse imprescindível. Então esse é um primeiro aspecto. Ou seja, tem que ser um mandato austero. Essa é a primeira coisa. Agora, regionalmente, uma das coisas que mais me chamam a atenção é a obrigação do prefeito. Tá, mas o deputado pode ajudar, por exemplo, a trazer recursos para melhorar nossas estradas rurais. Eu sou, assim, incomodado como é que a gente não consegue, num município que tem a riqueza que nós temos, priorizar a zona rural, estrada e ponte. Porque isso um deputado estadual pode correr atrás de recursos. Ele pode correr atrás, inclusive, de recursos para que se façam contratos para melhoria das áreas rurais. Nós temos mapeado desde 2013, Patos particularmente, as áreas que dão problema toda vez que você tem uma seca intensa. Aquele problema do mar de terra, né, que dá aquele Poeirão. mar de terra, aquele poeira, e o da lama. Os pontos estão lá desde 2013 mapeados. Eu era da comissão de trânsito na época e está lá mapeado. Nunca conseguiram resolver esse problema. Sempre é um problema eventual. O que é que falta? O argumento? Recurso. Um deputado ele tem a obrigação de trazer recursos para uma área só? Não, para um conjunto de áreas que são necessárias. Outras, dar voz, por exemplo, nessa questão da municipalização das escolas. Falta um deputado estadual para fazer o meio de campo. Né? Já ficou claro para pais e professores que eles não são favoráveis, principalmente porque querem começar a municipalização das escolas pelas escolas mais tops de Patos. E aí eu falei, gente, por que não começa com a escola que tem mais dificuldade financeira e a dificuldade de vulnerabilidade? Por que tem que ser por aquelas que já está tudo redondinho? Por que tem que mexer naquilo que já está ganhando? Sou, era e continuo. Porque eu não vejo uma vantagem, repito, igualzinho foi do Hospital Regional. A lógica é a mesma. O Hospital Regional de Patos, ele é extremamente bem estruturado. Ele é pequeno. Mas a estrutura do hospital, eu já ouvi de colega médico, né, de amigo médico, falar assim, às vezes o material que eu tenho lá dentro do regional, em termos de qualidade, é melhor do que o do hospital particular que eu trabalho. Por quê? Só não tem tamanho. Exato. Então, para atender mais gente. O problema ali não é gestão. E quando você fala em terceirizar, você terceiriza por questão de gestão. Então, para mim, não faz sentido. E o das escolas, por exemplo, vamos pegar as escolas que hoje, em termos pedagógicos, mais têm dificuldade de alcançar os índices mínimos. Por que você não começa, então, por elas? Mostrando que se você municipaliza uma escola que tem muita dificuldade, a partir do momento que o município assumir, ele vai melhorar o status daquela escola, as notas, todas as questões. Aí você já pega 3 escolas que são campeãs. Todas as 3 escolas que estão no projeto de municipalização são escolas top. São aquelas que o pessoal, não sei atualmente, mas dormia na fila para fazer ali a matrícula do pessoal. E eu acho que tem um problema grave que é fechar a Escola Santa Terezinha. Eu não sei como é que está funcionando a Escola Santa Terezinha, mas eu estudei o meu primário lá na Escola Santa Terezinha. Existe também essa proposta de fechar a Escola Santa Terezinha. Por falar em terceirização, Braz, o Farles, inclusive, escreveu uma matéria agora, há pouco, sobre a questão da 365. A BR, né, rapaz? Da BR 365. O MPF entrou com uma ação? Como é que é a história lá, Fá? Começou de novo? Mais uma ação. O MPF acabou de entrar com outra ação para realmente suspender de novo o leilão, que vai acontecer agora, dia 8, né, de agosto. Sim.
né, o leilão aí. Esse leilão primeiro, ele vê aí a possibilidade de terceirizar, né? Terceirizar o trecho que vai de Patrocínio até Uberlândia com 2 praças de pedágio, né? Mas sem duplicar, né? Duplicando 30 quilômetros. Já aumentou um pouquinho, então. que era só 10, né? era até a usina de Miranda, né? Mas Era só a usina de Miranda. Mas o MPF quer os 150. Ele, Tá na ação lá ele pede os 150 justamente porque ele se baseia na outra decisão, e aí é outro argumento que ele usa, tem uma decisão judicial já da Justiça Federal também, falando que a União, né, deve duplicar o trecho entre Patos de Minas, aí não é só Patrocínio e Uberlândia, mas é Patos de Minas a Uberlândia, já tem essa decisão aí. Então, entende, né, o MPF aí, que o Estado... Existe né, um descumprimento. Tá querendo aí burlar essa decisão não é aí e acabar... ainda, Braz, é porque tem um recurso. É porque não Essa quer acatar. decisão- Não, mas ele não quer acatar. Não quer acatar. Essa decisão... É o que a gente chama de espernear, né? O governo federal entrou com um recurso. Gente, e o que é mais curioso dessa história da terceirização da BR-365, porque o alvo da terceirização não é a 365, né? Isso também é por que elencado. a 365 entrou na história da terceirização? Porque as rodovias que o governo do estado realmente quer terceirizar, que são as rodovias com menos movimento, elas não teriam demanda suficiente para atrair uma pessoa interessada na terceirização. E aí o que o governo do estado espertamente fez? Faz um bloco. Foi lá e colocou um bloco e incluiu uma rodovia que nem dele é. Incluiu uma rodovia que é do governo. Pois E aí o MPF e ele vai fazer isso. nisso. E ele vai fazer isso com todas as rodovias. Vai terceirizar agora a 365, depois pode esperar que vai vir para a 354 também, porque é o estado inteiro. Então a 354, quem vai de Lagoa Formosa para quem vem para Patos, pode esperar que vai ter um pedágiozinho aqui pertinho da Maurício, o que me incomoda, e acho que todo mundo aqui já andou em Não, estradas, e aí eu quero né? te perguntar o que você acha desse... Não, e vou falar. Por exemplo, desde o início, lá do início, eu falei, gente, esse modelo tá errado. Não há terceirização em si. Por quê? Quem já andou numa estrada bem pavimentada, duplicada, tem estrada que se você anda no estado de São Paulo, que são 3 pistas. Tem guincho, tem isso, tem aquilo, tem toda uma médica, tem equipe médica. Que não está incluída nessa proposta agora. Esse edital, primeiramente falando, ele foi um grande deboche. Por quê? Porque ele oferecia grandes vantagens para quem pegasse, a contrapartida era quase nada. A certeza era só que ia ter ali o posto de cobrança. E aí qual que foi a questão? Inclusive conversei com alguns prefeitos da região, na oportunidade onde eu estava, né, com o programa na rádio, então a gente conversou com muita gente. Qual que é a grande questão? A não lógica disso aí, ô Fale, é que você pega uma rodovia federal, cede para o Estado, e o Estado não vai se responsabilizar pela rodovia federal, ele vai terceirizar. Quer dizer, qual que é a lógica? Já que é um processo licitatório, por que então que não parte do governo federal, que já tem feito esses projetos, inclusive em outras rodovias, o Estado está licitando algo que não é dele? Essa é a grande incongruência. O Estado está licitando algo que não pertence a ele. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, como que isso aí vai ficar melhor para quem realmente dirige? O caminhoneiro, o vendedor, o transeunte, quanto que vai aumentar o custo? Não, mas vai aumentar o custo, mas vai aumentar em segurança, vai aumentar em velocidade, que eu digo, na agilidade, por exemplo, do transporte. Isso, inclusive, são coisas que um deputado estadual deve estar, assim, fincado num assunto desse, de dia e de noite. Por quê? Porque interessa a toda uma região. Isso foi muito assertivo. Isso é um modelo. Como o regional é um modelo, como essa municipalização em Patos é um modelo, Patos, por algumas razões, tem se tornado modelo para algumas experiências do governo do estado. Laboratório. Laboratório, perfeito. E nem todas são ideais. Eu acho que uma coisa é a vantagem que você tem, por exemplo, um governador que tem muita amizade com o prefeito. Ótimo. Mas isso não resolve tudo. Olha o imbróglio da Copasa. Continua esse Deus nos acuda, porque não é fácil. Se fosse fácil, alguém para trás tinha feito. Então, um deputado estadual, um representante no legislativo, se forem 2 ou 3, né, eu acredito que a gente teria aí condição de fazer 2, eles ajudam não só o município, mas ajudam
os prefeitos da região a terem um referencial. Porque esse referencial é importante. Quando você vai a Belo Horizonte e tem um deputado que tem o direito de voto na Assembleia, o peso acaba sendo outro. Braz, e aproveitar que a gente está falando em rodovia, as nossas estradas continuam fazendo vítimas, tá? Um motociclista de 44 anos morreu agora há pouco aqui na MGC 354 em Presidente Olegário. A gente tem aí uma entrevista do sargento... Me fugiu o nome do sargento falando. Ryan, se tiver, pode colocar na tela. Infelizmente, né? Na manhã de hoje, por volta de 10h30, né? Aconteceu esse gravíssimo acidente, né? Aqui na região. A gente foi acionado por volta de 10h40. O acidente, pelo que um dos condutores aqui adiantou, foi por volta de 10h30. Infelizmente aconteceu esse gravíssimo acidente. O que o condutor passou para o senhor? Ele não teve ferimentos? O que foi a dinâmica que ele passou para o senhor em relação a esse grave acidente? Aqui envolveu 2 veículos, né? A motocicleta e um veículo de passeio. Infelizmente o motociclista faleceu, né? Veio a óbito no local. E o condutor do veículo de passeio, que é um Fiesta, segundo ele seguia sentido Presidente Olegário, né, pela rodovia. Ele não sabe dizer exatamente o que aconteceu. Segundo ele, deparou com a motocicleta na sua frente, né, e colidiu frontalmente com ele. Inclusive, vocês tiveram que acionar o Corpo de Bombeiros, teve incêndio no local, a moto e o veículo completamente destruídos. Isso, com o impacto, né, houve um incêndio tanto no veículo quanto na motocicleta, né, e corria o risco de um incêndio continuar pela vegetação, né, e foi acionado a equipe do Corpo de Bombeiros para debelar essas chamas que teve na vegetação. Cabo Alexandre, você já tem a identificação da vítima após aí os trabalhos da perícia que foram realizados também aqui no local? Sim, nós temos, foi encontrada ali uma carteira de motorista, né, junto com a vítima que veio a óbito, né, entende-se que seja dele, né, isso possivelmente depois já é parte da perícia, né, para identificar se realmente é aquela pessoa, mas tudo indica que sim. Foi encontrada uma carteira de motorista junto nos pertences dele, né, e o condutor do veículo também foi identificado, né, a gente tivemos com ele, conversamos com ele. O nome da pessoa, da vítima fatal, a Polícia Rodoviária tem também já? Sim, já temos o nome dele, né, desse documento que foi encontrado com ele, que a gente entende que entende-se que seria ele mesmo. Idade? Esse documento que foi encontrado é de uma pessoa de 44 anos. Claro que agora tem que ser feito aí os trabalhos, inclusive a funerária também já recolheu o corpo para a questão do próprio comunicado aos familiares, né? Isso, é o serviço de praxe, né? O perito também deslocou, vai ser feito o trabalho dele também, ele vai dar o laudo dele, né, da dinâmica do acidente, o que ocorreu, né, essa parte da perícia. E como teve o óbito, né, é de praxe também o corpo ser encaminhado para o ML. Nesse caso foi encaminhado pela funerária para o ML lá de Patos de Minas. É o Cabo Alexandre. A vítima é o Reginaldo... Reginaldo o quê, cara? Nunes da Silva. Reginaldo Nunes da Silva, de 44 anos. Olha como é que ficou, gente. A moto e o carro... Misericórdia. Pegaram fogo, né? E aí, infelizmente, então, mais uma vida que se perde na rodovia. Eu falo mais uma vida porque ontem à noite nós tivemos um acidente aqui em Coromandel que tirou a vida de um jovem de 17 anos apenas. Era um veículo que estava, deixa eu ver se eu acho aqui. Maurício. Era um veículo que estava seguindo em direção a Monte Carmelo, um Fiat Uno, e o motorista perdeu o controle da direção, o carro capotou diversas vezes e então tirou a vida desse jovem de apenas 19 anos. Um outro jovem que estava no carro também ficou ferido, teve que ser levado para Uberlândia, e uma mulher de 48 anos que estava nesse carro com 2 netos, dois netinhos, também teve que ser levada para Uberlândia porque estava em estado grave. O motorista do carro teve ferimentos, mas foi atendido ali em Coromandel. Uma testemunha, um outro jovem de 20 anos que estava no carro, ele conversando lá, ele falou que o carro de repente começou a tremer.
né? E aí o motorista perdeu o controle da direção. A suspeita é de que o veículo tenha apresentado um defeito na roda, falha em uma das mecânica, rodas, é uma falha mecânica, apresentou o defeito em uma das rodas, então e acabou provocando esse acidente. Maurício. E nós perdemos mais uma vida. A vida desse rapaz aqui, ó. Jovem, né? 19 anos O apenas. mundo pela frente. Muito novo. Eu Pois fico não, preocupado, Maurício. Eu, particularmente, sou um devoto do Nossa Senhora da Abadia, estava até comentando em off aqui com o Farley, e me admira muito a fé de quem vai caminhando, quem vai de bicicleta, enfim, que vai em romaria. Gente, tem que quadruplicar os cuidados. A rodovia não está boa, o pessoal que está nos veículos, nem todos conhecem a via, muita gente de vários lugares do Brasil, e muitas vezes, diante de um buraco, de um obstáculo, ele tira o veículo de uma vez. E ele vai jogar justamente em cima do pedestre, do ciclista, daquelas pessoas que estão ali, né, para cumprir o seu ato de fé. Gente, tem que quadruplicar os cuidados. Eu tenho a minha devoção à Nossa Senhora da Abadia, já fui, e quando eu posso eu sempre acompanho os romeiros aqui da cidade, fazendo, né, o anel junto com eles, oferecendo algum tipo de ajuda, mas não é brincadeira. Os riscos esse ano, eles vão ser riscos maiores. Porque com as estradas ruins, o risco ele é proporcionalmente maior. Braz. Infelizmente, muito cuidado, gente. E o que é pior, e o que é pior, gente, o motorista, o romeiro, ele vai encontrar algumas armadilhas. Braz, eu estava procurando, esse buraco aí, ó, é um buraco que fica no caminho dos romeiros. Que isso? Esse buraco está aqui na MGC 354 e é onde as pessoas fazem a romaria, que fazem o anel viário aqui de Patos, né? Os romeiros saem de Nossa Senhora da Abadia, fazem o anel viário e voltam para Nossa Senhora da Abadia. Esse buraco, Braz, ele deve ter 2 metros de profundidade e é a conta de caber uma pessoa aí dentro e para machucar bastante. E veja que muitas crianças fazem esse trajeto. Muitas crianças. Não, e eu vou te contar, ali é um breu total. É um breu total. Então isso aqui é uma armadilha. Nós já pedimos resposta desse buraco aqui pro DER. Não tivemos resposta. É igual um fantasma, né? Não tivemos resposta nenhuma. É igual um fantasma. Né? Não tivemos resposta para esse buraco aqui. Que é outra coisa que o deputado pode atuar. Isso aqui é um bueiro, Braz, que parece que eles esqueceram ele sem tampa. Pelo que tudo indica, isso aqui é um bueiro que está esquecido lá sem tampa. Né? E eu vi isso aqui por acaso, porque eu fui fazer a matéria de um acidente, inclusive de um jovem que perdeu a vida. E aí você já antecipou o que pode acontecer, porque isso é uma tragédia anunciada, né? Lá a gente estava procurando, a perícia estava lá, né? E a gente estava procurando o ponto de impacto, né? Onde é que foi o ponto de impacto? Onde é que foi a batida? E aí a gente estava procurando lá no asfalto lá e de repente eu deparo com esse buraco aqui no escuro. Eu falei, gente, como é que um buraco desse tamanho... E não apareceu ontem, né? Você deve estar aí, tem... Não, é um buraco fabricado, Braz. Aqui é um buraco que eles fizeram. Pois é, porque na verdade isso aí é para recolher a água pluvial, né? Deve ser uma boca de lobo. Chuva. É uma boca de lobo. Só porque uma boca de lobo... aberta, né? É uma armadilha. É, terrível. Né? Ainda aproveitando, Braz, que nós fugimos aqui do nosso assunto, deixa eu mostrar uma manifestação que aconteceu hoje à tarde. É uma manifestação dos familiares da Keila. A Keila, para quem não se lembra, é aquela lojista que foi assassinada pelo ex-marido ali no bairro Sebastião Amorim. Hoje foi audiência... É audiência de custódia que fala, Fábio? Ainda não. Não, provavelmente a audiência de custódia já aconteceu já, Maurício. É uma audiência que aconteceu. Deve ser uma audiência mesmo para definir lá. Audiência de instrução e julgamento. Deve ser audiência de instrução. Nesse caso, não é audiência de instrução e julgamento, Maurício. É audiência mesmo preliminar para saber se ele vai a júri popular ou não. Tá, é uma audiência que aconteceu no fórum e aí os familiares da Keila aproveitaram para cobrar por justiça, primeiro para fazer uma homenagem para a Keila. Estavam todos lá com a camisa em homenagem a essa comerciante que foi covardemente assassinada pelo marido enquanto estava trabalhando na loja dela ali na Avenida Afonso Queiroz. Se você não tiver reunido todos, saindo, vamos colocar a mãe dela falando, vamos colocar só a mãe da Keila falando para a gente mostrar o desabafo da mãe que perdeu a filha de forma tão brutal. A dona Maria Badia é mãe da Keila e veio participar desse protesto também. Dona Maria Badia, como é que está o coração
hoje? Sangrando. Não tem nem palavras para falar. Todo dia eu sempre penso, espero a ligação dela. Ele foi muito covarde de ter feito isso. Como é que era a relação da senhora com ela? Boa. Todo dia de manhã ela sempre me ligava. Ligava, tomava a benção e por isso a senhora disse que está esperando a ligação dela todos os dias. Todo dia. O telefone toca e eu acho que é ela. Fácil não está sendo. Só Deus mesmo. Agarrado na mão de Deus, para Deus abençoar. Porque eu creio que a justiça da terra também vai ajudar. Se Deus quiser. Espero. Agora a família está aqui cobrando por justiça, né? Hoje é o dia da audiência dele, né? E a família está cobrando por justiça. Confia na justiça? Sim, eu confio na justiça. Confio na justiça do céu e da terra. Eu creio que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo aqui na terra, né? Porque a justiça é de ser feita, né? Se Deus quiser. Espero, né? É uma forma de aliviar um pouco a dor da família, né? Da mãe, dos irmãos. Não tem como ele ficar solto também, né? Porque todos os meninos tudo tem medo, né? Os familiares têm medo, porque como que uma pessoa dessa fica solto, né? Não tem como uma pessoa brutalmente fazer o que ele fez, né? Dando de santo e de repente, né? Ele fazer uma coisa dessa sem a gente esperar, né? Que sempre falava que não ia fazer nada com ela e ele fez. Então, eu creio que Deus vai abençoar, que vai ter justiça aqui na terra. A gente está esperando, né? A justiça aqui que vai ser feita, se Deus quiser. Esse foi o desabafo da mãe daquele, os irmãos estavam lá, os familiares, né? A reportagem completa está lá no Patos hoje, você acessa lá para ver o desabafo dessa família. A mãe falou um negócio importante ali. Mais do que querer justiça pelo que ele fez, né, manter ele preso nesse momento, é também uma forma de garantir a segurança da família, que corre risco. Olha que loucura! Né? Terrível, ele já né? fez o que fez e a família ainda tem medo de que ele faça mais. Pode delinquir de novo. Né? Mas nesse caso eu acho que ele deve continuar preso, sim. Ele deve continuar preso até o julgamento, e aí no julgamento ele deve ser condenado, e aí sim ele deve pagar a pena dele. Tá certo. Vamos voltar para o nosso assunto? Maurício, aqui tem comentários aqui. O Giovanni Quintino fez 3 comentários, Brás. Vamos lá. Ó, então você, o João Marra, tem grandes chances de serem eleitos puxados pelo PROS através dos prados. E aí ele fala, como não é gestão, Brás? Olha o exemplo da terceirização do Hospital Municipal de São Gotardo. Os princípios do SUS deixaram de ser ideológicos, favorecendo o funcionalismo público e passou para a população ser favorecida em primeiro lugar. Motivo para a terceirização da rodovia. Mais um que você acabou de apresentar. Deixou claro que o Estado não tem capacidade para realizar a gestão. É isso, Braz? Então, deixa eu começar do fim para o começo, né? O Maurício vai me corrigir. Nós não somos contra a terceirização, não. O que nós estamos questionando é a forma como ela está sendo feita, né, Maurício? Acho que nós discutimos foi isso. Tanto é que eu dei exemplos aqui de estradas que nós temos que pagar o pedágio e muito bem pago. Por quê? Porque a estrada oferece um retorno fantástico. Esse edital que não estava legal. Na verdade, Giovanni, o questionamento é com relação ao edital, porque o edital, ele... tem pontas soltas. Tem muita ponta solta. Né? E um dos pedidos, por exemplo, do Ministério Público, que era para ser incluída a equipe médica, né? Que é que é um mínimo, né? Que é uma obrigação de toda a estrada terceirizada e que não está colocada aqui. E outra questão é com relação aos trechos de duplicação, né? Porque tá vendo que dá para melhorar? Tá vendo que dá para melhorar? Não, eram 11 quilômetros e não irredutível, não passou tinha jeito 30, mais, né? Não tinha jeito, porque era prejuízo, que não sei o que tem, já passou para 30. Então, se começar a mexer lá, vai dar os 150. Vai chegando, vai ajustando. Não, e esse trecho aí de 30 quilômetros aí, Maurício, ele tem um prazo de 8 anos para fazer isso.
Não é de agora, não. Então, quer dizer, ele vai lucrar primeiro, provavelmente ele vai lucrar aí os 4 anos, 5 anos aí, depois que ele deve começar a fazer essas benfeitorias. Ou seja, nós vamos ficar pagando aí, no mínimo, uns 5 anos, 6 anos aí de pedágio, para ter o benefício disso só depois aí de 7 anos, 6 anos. É igual a história da Copasa, né? Você acha que a Copasa tirou dinheiro do bolso para fazer investimento aqui em Patos? Mas é nunca, né? É nunca, porque até o primeiro investimento que ela fez, gente, olha que absurdo que aconteceu. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas até o primeiro investimento que ela fez, aquele primeiro volume de recursos, aquele dinheiro já estava destinado para a Prefeitura de Patos de Minas através de um financiamento que foi repassado para a Copasa fazer a obra. Se não me engano, em torno de 40 milhões de reais, na época. Né? O dinheiro já estava disponível, a Prefeitura de Patos falou assim, não, eu quero construir uma estação de tratamento de... O dinheiro já estava disponível. Por isso que tinha a opção, inclusive, do chamado DEMAI, do serviço municipal, caso quisesse criar um serviço municipal, que seria uma autarquia. Né? E aí terceirizou para... Então só deixar claro, né? Eu não sou contra a terceirização, só acho que certos modelos não funcionam. Acho que tudo tem que ser trabalhado pensando principalmente se vai melhorar o atendimento lá na ponta, que é o que paga o imposto. Porque toda mudança que você faz em termos de estrutura, de organização, de gestão, tem que melhorar para o cidadão, senão não faz sentido. Braz, a gente tem visto, e assim, é uma denúncia que não é só a imprensa que tem feito, tem mais gente que tem denunciado esse comportamento da união, do executivo com a Câmara dos Deputados principalmente, e eu acho que com o Senado também, no caso, o orçamento secreto. O que você me diz desse orçamento secreto? Você acha que traz prejuízo? Você, na Assembleia Legislativa, toparia receber verbas do orçamento secreto para apoiar de forma incondicional o Executivo? O que você me diz disso? Maurício, uma das grandes, vamos dizer assim, virtudes do Legislativo, ele tem que ser independente, mesmo que ele apoie projetos, mas uma coisa que tem a palavra secreto e verbas não combina. Você concorda? Sabe, um negócio que é secreto são verbas e são verbas públicas. Toda verba pública tem que ser e ter transparência. Assim como existe o portal da transparência e todo gasto do Legislativo, do Executivo e mesmo do Judiciário, mesmo aqueles que nos envergonham, estão lançados lá. Então, o que eu acredito? Você pode e deve lutar para ter recurso para sua cidade, para sua região, mas isso não pode estar alinhado a um vale-tudo institucional onde qualquer coisa que um governo apresente você tenha que chancelar. É por isso que um governo tem que ser feito de muita conversa, de muito diálogo e tem que ter a razoabilidade. Ou seja, recursos que venham, mas que venham com clareza e para onde que eles vão servir. Porque às vezes um recurso vem para uma situação em que aquilo não tem a menor necessidade. Não, mas é o que tem. Mas é o que a gente precisa, que é o que às vezes a gente brincava alguns anos atrás da escola pública. Ó, chegou uma verba para comprar panela. Ó, que bacana, mas nós não precisamos de panela, nós estamos usando de carteira. Não, mas se você não quiser, e eu lembro da diretora dizer, não, nós vamos devolver. Por quê? Porque não faz sentido a gente comprar panela se não tem outras escolas que realmente estão precisando de panela. E eu parabenizo a gestora que fez isso. Então é preciso ter essa clareza. O nome disso é transparência. Porque se você pegar o dinheiro e usar ele onde não tem uma prioridade, você vai estar desperdiçando. Só para dizer, você vai estar desperdiçando a chance de melhorar a vida de alguém. E tem mais um detalhe com relação a essas verbas aí. Hoje, atualmente, como é que funciona? Se o servidor, se o diretor não gasta essa verba, na verdade, o ano que vem ele vai receber menos. Tudo que ele vai receber, se ele recebe hoje R$1.000, porque esse dinheiro é muito pouco mesmo, né? Se hoje ele recebe R$1.000 e o dinheiro veio para a panela e ele não gastou esse dinheiro para a panela, o ano que vem ele vai ser punido porque ele não gastou aquele dinheiro que foi levado para ele. Ou seja, há um incentivo ao desperdício. Né? Funciona desse jeito. Então muitas coisas devem ser realmente resolvidas aí com relação a essas verbas aí. Gente, o Sérgio,
lá do Nova Floresta, está falando aqui, boa tarde ao programa Contraponto, interessante, uma cidade grande como Patos de Minas ter somente uma empresa de ônibus, não tem outra concorrente, ficamos mais de 30 minutos no ponto, aguardando o ônibus, final de semana, é mais fácil você chegar a pé em seu destino do que ficar esperando o ônibus, nem todas as pessoas têm seu carro ou uma moto para ir ao seu destino, nossas autoridades deveriam tomar providências em relação a empresa que cuida do transporte aqui de Patos de Minas. Por que o Sérgio está falando isso? Braz, a gente teve hoje a queixa dos funcionários, né, do sindicato dos funcionários da Pássaro Branco, cobrando salários? Cobrando um adiantamento de salários. Cadê a reportagem, gente? Passou por ela aí agora. Não, perdi, quer ver? Aqui. Ó, cobrando o adiantamento do salário. Né? Não é o salário, é o adiantamento do salário que deveria ter sido pago no dia 18, hoje é que dia? 25? 25. Tem uma semaninha aí de atraso, né? E tem, assim, até um questionamento, mas a empresa é obrigada a fazer vale? Porque esse adiantamento é como se fosse o vale. Ah, tá. Né? Mas se for um acordo... Se for um acordo... Se for um acordo, sim, né? E aí, e eu perguntei o presidente do sindicato, né? E o sindicato falou que sim, está lá em acordo coletivo, que a empresa pague 40% do salário no Maurício, só um no recorte. Na verdade, as empresas de transporte... E hoje faz sentido, né? Com a inflação, né? Você lembra quando o salário era dividido em duas partes por causa da inflação? Sentido, né? Faz sentido hoje em dia. Receber por duas vezes, verdade. Hoje não tem mais aquele traumático barulhinho da maquininha. O pessoal daquele jeito, não. É porque não. tem o QR Code. Então, a mudança nos preços, né? Ele é feito de forma silenciosa lá no computador, de dentro do escritório. As lojas menores ainda tem a maquininha, a gente ainda vê o pessoal trabalhando. Agora as maiores você tem razão. Você só muda no sistema. Gente, era traumático você chegar no computador na época da inflação, né? Pouco diferente do que a gente está vivendo agora. Que quem era adulto ou era jovem nos anos 80 lembra do que o Maurício está falando. Os mais novos sabem o que é isso, não. Eu comecei a trabalhar numa mercearia, eu tinha 9 anos de idade, Brasil. Então eu me lembro de remarcar preço constantemente. Tinha que saber conta, né? E a maquininha era um trauma quando a gente chegava no supermercado e só escutava de crack, de crack, de crack, de crack, de crack. Você corria atrás do que não ia aumentar para ver se pegava antes na fila, né? Sabe, era um negócio impressionante. É triste, mas é verdade. E aí o Sérgio faz uma reclamação com relação a essa questão da empresa, né? Da demora, do número reduzido de ônibus que faz a pessoa ficar esperando mais. Porque tá tudo conectado, né, Maurício? Tá tudo conectado, né? E tinha, inclusive, uma proposta de aumentar o número de linhas, né, com aquele reajuste da passagem. Que foi muito polêmico e, inclusive, foi acordado que teriam algumas vantagens, né, para os passageiros a partir do momento daquele aumento. A gente pode até ver o que aconteceu, mas sinceramente eu não sei. Ninguém melhor que o cidadão para falar se teve melhorias, né? O Sérgio está falando que não. A direção da empresa informou que está negociando com os trabalhadores, com a direção do sindicato, essa questão. E aí, como a nota a informação da empresa foi muito sucinta, falando que a empresa estava negociando com o sindicato da categoria, eu, curiosamente, liguei pro presidente do sindicato. Falei assim, vocês estão negociando convenção coletiva? Porque aí eu pensei que era a convenção coletiva que estava sendo negociada. E aí a empresa pode ter pensado assim, não, a gente está negociando a convenção coletiva aqui, vamos esperar bater o martelo, que aí a gente já faz o paga retroativo, do valor novo. Mas não, o acordo já foi feito lá atrás, então está negociando o pagamento do adiantamento. Situação que é ruim, né? Toda empresa que passa por dificuldade é ruim. É porque a gente está com o óleo diesel a quase R$8. Né? E um ônibus, gente, um ônibus daquele, vocês estão reclamando do seu carro, um ônibus daquele é 1 litro de diesel, não dá mais do que 2 quilômetros. É uma loucura, né? É uma loucura aquilo, né? Então o gasto é muito grande. Imagina. Braz,
Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Mas já? Nós Já. começamos? Passa. Passou Aqui da passa. hora. E é uma Vocês têm um hora. papo agradável, passa rápido. 1 hora. Braz. Fala pra gente como é que vai ser a sua campanha, o que você pretende fazer, né? Já tem os financiadores, os investidores. Como é que chama? O fundo partidário vai mandar dinheiro pro Braz fazer campanha. A verdade. O fundo partidário é bilionário. Mas Braz. o meu é nada, porque é o seguinte... Não vai chegar pra você. Você sabe o que acontece? Até é bom você ter falado nisso, porque quem quiser nos ajudar principalmente a divulgar é o mais importante. Porque o que acontece? Os recursos, eles só vêm para o deputado federal, a verdade é essa. Porque o que acontece? O que a lei estabelece? A lei eleitoral. O fundo partidário, né, ele será disponibilizado para o partido de acordo com o número de deputados federais eleitos. Então não tem a ver com governador, nem de assembleia e nem de senado. É só deputado federal que conta para essa soma, para essa divisão. Porque é uma bobagem, porque se fizesse a conta com todos os eleitos, né? Era muito mais interessante. E aí, os presidentes de partido, por isso que eu falei no início que é uma campanha austera que a gente não tem nada, porque não tem. O chamado recurso do fundo partidário, ele não chega no pré-candidato estadual. Quando você se torna efetivamente candidato, você não tem acesso a nada, porque esse recurso aí ele vai para os deputados federais. Dito isso, por isso que eu já antecipei aqui, que é uma campanha muito simples, austera, é rede social e é realmente as pessoas que acreditam compartilhando e multiplicando isso. Até porque aquela ideia, por exemplo, de fazer aquele mundo de carta, aquele mundo de papel e sair enfiando aí em tudo quanto é canto das pessoas, primeiro que se irrita, se incomoda. Eu penso que tem que ter uma determinada quantidade, porque tem pessoas que não abrem mão da colinha, né? Tem gente que precisa vamos dizer, daquilo que é palpável. Mas uma boa parcela do eleitorado, eles vão nos ajudar a fazer essa campanha, no boca a boca, na rede social e compartilhando a história da gente e as propostas. E aqui quero deixar uma coisa muito clara, porque o pessoal já começa a ventilar coisas que não são reais. Indiferente, né, que eu disputei com o prefeito Falcão na última, uma vez eleito, ele é o prefeito da cidade que eu moro. Quantas vezes que eu já sinalizei para ele, falei, prefeito, o seu sucesso é o sucesso da minha cidade, o seu sucesso tem a ver com os meus filhos, com a minha esposa, é aonde eu trabalho. Então, assim, uma coisa são questões político-partidárias, outra coisa é a nossa atuação enquanto cidadão e enquanto pré-candidato ou mesmo enquanto eleito. A oposição, quando mira pessoas, é uma oposição burra. Nós temos que mirar e fazer questionamentos de ações políticas, mas não de pessoas. Por isso que questões familiares, questões pessoais, eu não toco. Eu acho que família é uma questão sagrada, aquilo que é pessoal da pessoa. Agora, questões políticas a gente aplaude e cobra, e está tudo certo. É uma via de mão dupla. O mundo político é feito assim. E relembro as pessoas. Eu sou um pré-candidato, estou no PROS e pesquisa, né? Quando vocês forem pensar lá os candidatos que têm chance na questão da legenda, o PROS ele tem muita chance e é um partido ideal para você estar optando. Braz, e na região? A gente estava falando dos votos aqui, vamos supor que a gente vai apurar 79, 80 mil votos. É muita gente que vem aqui tirar voto de outras cidades também, né? Porque tem muito paraquedista. É porque tem as classes, né? Sim. Policial vota em policial, professor vota em professor, não sei quem vota em... Tem as classes, assim... Tem os grupos de interesse, né? E é normal, isso acontece. E isso acontece. E na região? Como é que você vai fazer com a região? Conversando, andando e buscando voluntários. Nós já temos voluntários que estão em Coromandel, que estão em Lagamar, que estão em Presidente, Carmo do Paranaíba. E aí a gente vai ampliando esse grupo de pessoas, porque, repito, é todo um trabalho voluntário, né? A gente não tem condição, obviamente, de pagar cabo eleitoral, é uma campanha muito simples, mas a gente se vale da história da gente. Então é uma história de muita seriedade, é uma história, desde a juventude eu trabalho a dimensão política, tanto a formação política tradicional quanto a formação cristã, e isso tem aberto aí muitas portas, inclusive pessoas que já nos conheciam perguntando, e aí, você é candidato mesmo? Eu falo, pré-candidato, não pode falar candidato. Mas sou, não, beleza, nós estamos te ajudando, nosso grupo já está organizado, quando tiver alguma coisa, eu já estou orientando as pessoas. Nos ajudem a compartilhar, por exemplo, entrevistas como essa aqui, nos ajude a compartilhar
posters, nos ajudem a compartilhar propostas e tragam as demandas regionais. É muito importante ouvir o que são as demandas regionais para não ficar vendendo ilusão. Tem gente que promete muito e há muita promessa, ela é sinal que a pessoa não tem realmente o que oferecer. Tem que ser coisas coerentes. No nosso caso aqui, comércio, agronegócio, ajudar a população que é mais carente. E a área da educação e saúde que sempre vão estar, né, em evidência. E até me lembro de um policial, um amigo, né, que, embora policial, tem os candidatos classistas. Não, Braz, eu vou te apoiar porque você sempre teve um olhar muito carinhoso com a questão da segurança, enquanto vereador. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas muito do que é feito em termos de proteção na nossa comunidade, o recurso saia do município. Embora a polícia seja militar do Estado, aquilo que muitas vezes o Estado não supre é o município, através do CONCEP, que faz chegar equipamento, viatura. Boa parte desse olho vivo aí foram recursos que não foram necessariamente do Estado. Então tudo isso é uma somatória. Um deputado eleito ele tem condição de atuar em várias áreas e melhorar a vida de toda uma região. Tá certo. Gente, no programa Contraponto de amanhã nós vamos receber aqui a doutora Maria Valéria. A gente tem muito assunto para falar aqui. A gente vai falar da Lei Maria da Penha, de violência contra a mulher, de homofobia, preconceito e de alternativas que existem para gente não ter isso, para melhorar a vida das pessoas. Fale, até amanhã com a doutora Maria Valéria. Obrigado, Braz. Então amanhã, gente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fala, Braz, grande abraço, obrigado Valeu pela mesmo. presença aqui com a gente e boa sorte na sua caminhada. Para nós, obrigado. Privilégio estar aqui, gente. Até mais. Grande abraço a você que acompanhou o nosso programa. A gente volta então com um novo Contraponto amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço e até lá.